programa Tudo pela Graça, de todos os sábados. Eu sou o pastor Heitor e aqui estamos no centro do Rio de Janeiro, transmitindo para o Brasil e o mundo. Todos os sábados aqui estamos e toda terça-feira, às 19 horas, temos o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Temos também o programa Quero Saber, que envolve questões de saúde e outros mais. Baixem o app, oriente aos seus vizinhos e amigos, etc., parentes, colegas, professores e alunos, para baixar o app Agathos Play, Agathos com TH, Agathos Play. E você vai estar diante de uma televisão feita para os nossos tempos, para os tempos próximos à volta do Senhor Jesus Cristo. Neste programa nós temos um convidado especial, mas tão especial que eu não vi há bom tempo e estou tendo uma alegria ímpar por tê-lo presente. Fausto Aguiar Vasconcelos. Esse é dos bons. Isso aqui é um patrimônio dos batistas de primeira categoria. Olha, é com muita alegria que eu dou um abraço nesse homem, que é o meu... É o cara. Muito obrigado. Muita bondade sua. É bondade. Nossa, é um privilégio ter o irmão aqui com a Agathos hoje. Muito obrigado, pastor Você Heitor. está vendo que aqui a gente tem que fazer dar nó em pingo d'água, né? O privilégio é todo meu. Viu que isso aqui é uma loucura, né? Imagino, porque a dinâmica de uma gravação e a dinâmica da apresentação Da do programa, apresentação. do preparo, não é? É muito grande. Rapaz, isso mata. Eu não almocei até agora, já são 8 horas da noite. Eu menti um pouquinho para poder valorizar a coisa. Mas o pastor Fausto, que aqui está, ele é de uma família... o primeiro nome da família que eu conheci não foi o nome do Fausto, mas do tio dele. Perfeito. Né? Brasília, A Weber Vasconcelos, Weber Vasconcelos. meu primo. Ah, ele é primo, não era tio, não? Ele é filho Então do confundiu pastor pelo Altino menos. Vasconcelos, irmão sim. do meu pai, Irmão do seu que pai. era Fausto Vasconcelos. Então tá certo, é isso aí. Tá? Então é o pastor de Brasília, que foi um ministério maravilhoso, Exato, um pregador perfeito. assim, sofisticadíssimo, né? Maravilhoso. Você não ficou para trás também, não, né? Muito obrigado. Você não ficou, não. Você é um dos melhores pregadores que eu já ouvi na vida. Sinceramente. Tá? Ouvi poucas vezes, porque a gente... Você em São Paulo, para o mundo inteiro, na Aliança, eu enfiado no meio do mato da Itaperuna, né? Procurando crescer, né? Ganhar dinheiro e ficar bobo. Pelo menos as duas coisas eu acho que eu consegui. Uma mais que a outra, que é a bobice. Né? Mas, Fausto, nós somos contemporâneos de seminário, né? Eu sou um ano mais velho que você de formação teológica, né? Eu sou me de formei pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil em novembro de 72. Eu formei em dezembro de 71 no Seminário Teológico Betel. Porque eu era pobre, não tinha jeito a igreja não tinha como bancar. Eu era militar, né? Eu era da Força Aérea. Então eu tinha que trabalhar e estudar à noite. Naquela época o Seminário do Sul não tinha curso à noite. Não, eu fazia curso de manhã e havia aulas. Eu não me lembro de eu ter feito aulas à tarde, mas havia também aulas à tarde. Havia aulas à tarde. Que era difícil para o aluno trabalhar, certamente. Não tinha jeito, era muito difícil. Complicado. E o Seminário do Sul recebia gente do Brasil inteiro. Totalmente. E até do exterior também. Eu tinha 2 colegas da Bolívia que eram membros da minha turma. Membros da sua turma. Vieram estudar no Seminário do Sul. Eu formei em 72, fui consagrado em 29 de janeiro de 72. Quem presidiu a minha consagração foi o Francisco Antônio de Souza, que abriu o trabalho nos Açores, de língua portuguesa. Exatamente, tá? Nosso missionário. Exatamente, missionário nos Açores. Que tempo bom, eu tenho saudade daquela época. O tempo é assim mesmo, né? Passa, vai rodando, a gente vai vivendo, vai morrendo. É verdade. Mas quem morre são os outros, né? A gente não morre, né, Fausto? Mas, rapaz... quando você saiu do seminário, você foi logo para os Estados Unidos fazer? Não. Quando eu saí do Seminário do Sul, a primeira igreja batista de Copacabana, aqui no Rio, onde eu fui seminarista por 4 anos, e que por ocasião da minha formatura estava sem pastor. Que sorte sua! A comissão de pastorado me convidou ou me sondou sobre o assunto, levou meu nome à igreja, e a igreja então me convidou para ser ordenado ao ministério e empossado no pastorado da igreja. E isso aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1973. Rapaz,
Você é mais novo do que um ano de tempo de ministério, praticamente. Exatamente. Mas que coisa boa. Você ficou lá em Copacabana? Eu fiquei ali em Copacabana, na primeira Igreja Batista, até janeiro de 76, praticamente 3 anos. E então eu e minha esposa fomos para o Seminário Teológico Batista do Sudoeste dos Estados Unidos, na cidade de Fort Worth, no Texas, onde ficamos 9 anos, 9 meses e 1 semana. 9 anos, 9 meses e 1 semana. Você fez mestrado e doutorado lá, né? Eu fiz mestrado e doutorado lá. E durante aquele período nasceram as nossas 2 filhas, Diane e Denise. Então retornamos em outubro de 1985 para eu assumir o pastorado da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, sucedendo ao doutor João Filson Sorém. Tempos bons aquele, que igreja, né? Que ministério. Né? Mas algumas curiosidades, nós somos contemporâneos, bem próximos, tanto de formatura quanto de consagração. Você tem 2 filhas. Eu também tenho 2 filhas. Eu tenho uma com 54 anos, outra com 52, rapaz. A idade das 2 é mais ou menos assim, não? As minhas são mais novas, não é? Uma está com 47 e a outra com 40. Mas juntando isso dá uns 200 e poucos anos, né? De lá e de cá, passa daí, né? Mas que coisa boa, né? Alegria estar com o irmão aqui. Muito obrigado. Porque o irmão não está pastoreando efetivamente a igreja agora, né? Não está. Estou com a Junta de Missões Mundiais. Junta de Missões Mundiais, que é uma das maiores juntas de missões em atuação hoje no mundo, né? Ah, se não a maior, né? A maior não é, porque a maior ainda é de Richmond. É de Richmond, perfeitamente. Mas você tem depois os batistas coreanos, muito fortes na evangelização, e não apenas os batistas, os evangélicos, não, lá é de tudo, modo né? geral, né? É impressionante, né? Temos os batistas britânicos, uma grande força da sociedade missionária. Sim, da Sociedade Missionária Batista, lá da Inglaterra. E então nós somos possivelmente a 4ª maior sociedade missionária batista do mundo. Mas a britânica, na América Latina, ela está presente? Eu creio que ela tem estado no Brasil, possivelmente num número bem mais reduzido do que já foi no passado. Mas ela continua ativa no mundo ainda. Muito ativa, né? E a nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira está hoje com cerca de 2.200 missionários em cerca de 94 países. No mundo todo. Não, foi um crescimento assim esplêndido, né? Muito maravilhoso. Foi assim, né? extraordinário. A era Timikov foi aquela. Cresceu bastante naquele período, né? Cresceu do pastor Valdemiro Timichak, tem crescido muito. Tudo, e agora, na atual gestão do nosso diretor executivo, João Marcos Barreto Soares, filho do saudoso pastor Ebenezer Soares Ferreira, a junta tem se expandido bastante. E tem um irmão que é médico, sabia? Tem, exatamente. É um trabalho glorioso, é um trabalho árduo, mas é interessante que o crescimento que a gente vê do trabalho missionário e a influência deles não foi só no evangelismo, na formação teológica foi impressionante. Em todos os seminários da Convenção Brasileira, eles tiveram 3 grandes ênfases, como a gente sabe, não é? A evangelização e missões, não é? A obra educacional, porque nós temos de não só seminário, mas colégios também. Colégios batistas em muitas partes do Brasil, porque era parte da estratégia deles. Uma vez que, quando eles chegaram aqui, havia restrição para que jovens, ou, digamos assim, estudantes crentes, fossem admitidos nos colégios, nas escolas. Então, começou-se a obra educacional batista secular, assim dizer, a partir da necessidade de termos lugares para o nosso pessoal estudar, mas também como forma de evangelização. A ideia é de que ninguém poderia ou entraria e seria aluno de uma escola batista sem correr o risco de conhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então, a evangelização sempre foi a grande característica da educação batista no Brasil. E depois a formação teológica e ministerial. Então, eles atuaram, como você disse, na evangelização, na educação e na formação teológica. Uma coisa interessante também que os americanos praticaram no Brasil, a visão dos americanos tem estado avançada, ou seja, à frente na humanidade há muito tempo. Os congregacionais foram
optaram por fazer um trabalho mais para o interior. São poucas igrejas congregacionais em capitais, poucas e grandes, né? No Rio de Janeiro tem uma massa, diríamos assim, no Niterói tem uma que é até tombada por aí afora, mas eles optaram mais pelo trabalho no interior, porque eles achavam que o Brasil ia continuar um país rural. Os americanos não, mas os americanos viram que o futuro do Brasil seria litoral, seria um progresso. E foram para Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Exato. né? E atuaram aí, cresceram aí, foi a explosão do trabalho missionário batista no Brasil, porque você sair do litoral, sair da região de Progresso, para ir para o interior é fácil, sair do interior para vir para o Progresso... É verdade, é mais difícil. Mas eles souberam estrategicamente nos posicionar, mesmo em termos de seminários e colégios batistas, em grandes centros eixos, de onde se irradiava com facilidade toda a sua influência. E tem trabalhos batistas, aliás, movido pela junta, e tinha trabalho particular movido até por missionários. Como o Colégio Batista de Volta Redonda, por exemplo, foi criado pelo missionário, mas não pela junta propriamente dita. Não era da junta. Exato. Mas de orientação batista. A mesma orientação. E a mesma visão de evangelização. E o nome do colégio é o Colégio Batista Americano. Exato, é a mesma evangelização. Mesma coisa. E os seminários da mesma forma. O nosso Seminário Teológico Batista do norte do Brasil, na cidade do Recife, que foi o primeiro... O norte fica no Nordeste. E hoje o sul fica no Sudeste. O sul fica no... E o Equatorial continua lá em Belém do Pará. Mas o Seminário Teológico Batista do norte do Brasil, do Recife, foi a primeira instituição teológica batista da América Latina. 1º de abril de 1902. À época, criticada por a instituição por muita gente, até pelo fato de ser batista, o fato de os batistas batizarem por imersão. Então, muitos chamavam o seminário de Seminário do Mergulho. Do mergulho. Mas o seminário continua lá. Firme e forte. Firme, mergulhando mais gente ainda. Depois veio o Seminário do Sul. E depois o Seminário Equatorial. Que deveria ser do norte, né? O Equatorial tem que ser do norte. Agora, ao longo dos anos, as convenções batistas estaduais também foram organizando as suas faculdades e seminários batistas. Então, a nossa educação teológica batista é muito grande no Brasil. É muito grande. E está em todo o território nacional. Eu mesmo criei uma instituição teológica. A Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, eu criei, eu fundei. Betelense, Edmar, formado em Campos, e o Gessi Frutuoso, no sul do Brasil. Éramos os três. Foi meu contemporâneo no Sul. Exatamente. Eu fiquei com o diretor, Gessi era o vice. Hoje chama-se Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense. A instituição que eu criei existe, mas ela está coligada com a associação regional. Então, a diretoria da instituição teológica é a mesma diretoria da associação. Eu fiz esse manejo lá para não ter briga santa, porque às vezes dá briga santa, né? Não se assustem não, mas de briga santa é uma coisa que não tem problema. Começa aqui e acaba no céu, né? Briga santa. Mas fizemos lá. Depois fundei a faculdade secular, a faculdade Redentor, mas eu olho para esse passado do trabalho de missões no Brasil, fantástico. E daqui explodiu, quer dizer, o Valdomiro Mota foi lá para a Bolívia, né? Ele foi meu professor... Foi o primeiro missionário, né? Ele foi meu professor 4 anos no seminário. Que coisa. Ele precisava ganhar dinheiro. Disciplina? Missões? Ele deu aula de missões, ele deu aula de... Primeiro ano de hebraico, ele estava estudando hebraico e deu aula de hebraico. Aí já o segundo, terceiro e quarto ano de hebraico, que já foi com o bispo da igreja metodista ortodoxa, velhinho, que não ensinou nada, não aprendi nada também. Ficamos por aí, ficamos combinados assim. Mas ele foi de história eclesiástica, é um camarada alegre, descontraído, muito descontraído. Foi professor no Seminário do Sul também. Né? E nós tivemos professores comuns, o Davi Gomes, foi professor seu? Não, Davi Gomes já foi meu professor. Davi Gomes foi meu professor de teologia sistemática. Sim, foi meu professor. Foi seu professor, e meu também. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Depois da primeira viagem lá para estudar, etc. Terminada a primeira viagem, eu vim para a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Então, fui pastor durante 20 anos e 4 meses. Um dos mais longevos ministérios ali, né? Então, o William Buckbeck foi o pastor fundador. E ficou ali, creio que, 16 anos. Aí veio Francisco Fulgêncio Sorém, que foi o primeiro pastor batista brasileiro a estudar no exterior e ficou 33 anos. Depois de um período de aproximadamente 2 anos,
o filho dele, João Filson Sorém, Que não morreu na guerra. que foi nosso capelão na Capelão Segunda Guerra lá. Mundial, foi o primeiro presidente da Aliança Batista Mundial do Hemisfério Hemisfério Sul. Sul. Ele ficou 50 anos e 9 meses. Pois é, e como é que é assumir uma igreja dessa? Bem, é um privilégio muito grande, Muito grande, né? né? Pela graça, tudo pela graça. Tudo pela é graça. de Não Deus. tem nome melhor do que esse, tudo pela Então, graça. Até. eu até brincava na época que eu era o 4º pastor em 101 anos e havia algumas igrejas com 101 pastores em 4 anos. Mas isso existe. Mas é um exagero, mas é uma brincadeira que eu fazia na época, né? Mas, graças a Deus, Deus nos abençoou naquele período. Dr. João Filson Sorém foi membro da igreja durante quase 17 dos meus 20 anos na igreja. Rapaz. Mas de uma postura ética Não, ele era um extraordinária. patrimônio, né? Ele é um patrimônio. Extraordinária. Eu vou até lhe contar um caso. Eu, toda vez, assim que eu assumi o pastorado da igreja, em 26 de outubro de 85, quando eu, por alguma razão, tinha que pregar fora, alguma viagem, a primeira pessoa que eu convidava para pregar era ele. E ele não aceitava. E, de fato, durante os 20 anos e 4 meses em que eu permaneci lá, ele não pregou uma única vez. Que isso, rapaz? Então, durante os primeiros 4 anos, aproximadamente, do meu ministério, eu fazia isso. Primeiro convidava, mesmo já sabendo que ele diria não. Mas eu convidava. Houve um dia... Esse é o lado ético. Entendeu? Fantástico. Fantástico. Houve um dia, 24 de agosto, eu creio que de 1989, 1990, aniversário da igreja, e começávamos o dia, como ainda se começa, com oração às 6 da manhã, o dia todo de oração, até se encerrar com o culto à noite. Dia do aniversário da primeira Igreja Batista do Rio, 24 de agosto de 1884. Num desses dias eu estava o dia todo na igreja, claro, e ele também estava lá nos grupos de oração, e de repente ficamos nós dois sozinhos assim. Eu disse, pastor Sorém, eu tenho uma pergunta para o senhor, e dependendo da sua resposta, eu vou dizer ao senhor, e eu confesso ao senhor e garanto ao senhor, não vou lhe importunar mais. E a minha pergunta é esta, por que o senhor ainda não aceitou nenhum convite meu para pregar aqui na igreja? Quando ele saía para pregar em outros lugares, mas não lá. Ele disse, irmão Fausto, assim que ele me tratava, a igreja só pode ouvir a voz de um pastor. Aquela cadeira do meio, se você se lembra, Heitor? É o trono do pastor, né? Tinha aquela cadeira e mais duas assim. Aquela cadeira do meio agora é sua. E em terceiro lugar, eu não tenho mais mensagem para a igreja. Eu achei aquilo de uma ética tão extraordinária, fabulosa, né? porque ele não aceitou pregar com a convicção dele de que só podia ter uma voz de pastor falando na igreja. Que é o correto, né? Acabou. Incrível. Isto, a postura dele em tudo, mesmo nas assembleias da Convenção Batista Brasileira, onde ele foi presidente, etc. Ele sempre foi de uma postura ética incrível. Muito bom. Pastor Fausto, é um privilégio receber o irmão aqui. Muito obrigado. E vou trazer o irmão outras vezes, certo? E não vai demorar muito, talvez nós sejamos membros da mesma igreja. Batista, né? Mas se fosse de outra denominação, não teria problema, não. Eu vou colocar, não, me maquiava e chegava lá, ó. Mas é brincadeira. Tudo pela graça, entrevistando o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos, um dos pilares do trabalho batista, do púlpito batista no Brasil. Muito obrigado. Palavra colega. fácil, gostosa, personalidade agradável. Gente muito fina e muito boa, que eu teria um grande prazer de passar a eternidade com ele. Mas sem Muito pressa. obrigado. Sem pressa. E vamos passar a eternidade, né? Vamos, não tem você jeito. está preparado. Eu preparado. Mas não está com saudade. Não, saudade não. Fausto, obrigado por tudo. Deus abençoe Deus você. o abençoe. Abençoe. Amém. Tudo pela graça, termina esse bloco, mas volta depois. Pela graça, tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça, volta agora com o pastor Fausto, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Deus abençoe, irmão, nesse momento. Muito obrigado, pastor Heitor, irmãos e irmãs, que neste momento
estão conosco no Tudo pela Graça, a você que pode não estar numa de nossas igrejas, é parte, portanto, deste momento em que, estando conosco, você está ouvindo também a palavra do Senhor. Então, eu me dirijo diretamente a você que está me vendo, está me ouvindo neste instante no Tudo pela Graça. Toda vez que eu vejo essa expressão tudo pela graça, eu me lembro de 1 Coríntios 15:10, quando o apóstolo Paulo, dentro do grande capítulo sobre a ressurreição de Jesus, ele afirma: eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus não trabalhou em vão para comigo. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que os outros, mas, na realidade, não eu, mas a graça de Deus. É, portanto, com grande alegria que eu quero deixar com você esta palavra: a sua vida acontece pela graça de Deus. Tudo que você tem é fruto da graça de Deus. Tudo que você é resultado da graça de Deus em você. Então, abra o seu coração para esta graça. Se por alguma realidade, alguma razão, você ainda não conhece a graça em Jesus, abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Confesse Jesus como aquele que morreu na cruz do Calvário por você. E como Paulo também diga: eu sou o que sou pela graça de Deus. Um amigo meu, hoje já na presença do Senhor, me disse que, conversando com outro grande pregador aqui em nosso país, esse grande pregador disse a esse meu amigo, que era amigo comum entre nós dois, se bem que ele era muito mais relacionado como pregador do que eu, propriamente dito, e esse pregador disse a ele: eu sou o que sou pela graça de Deus. E então esse amigo meu disse: mas pastor, todos nós somos o que somos pela graça de Deus? Ao que o pregador respondeu: eu me conheço, e eu sei que se não fosse a graça de Deus, eu estaria ou seria pedaços. Eu não seria o que sou. É a graça que, como uma cola, me mantém inteiro. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Então receba a graça através de Cristo Jesus. E no seu coração diga: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito, porque tu vieste pela graça de Deus. A Bíblia é tão clara em Efésios 2, 8, 9 e 10 sobre este assunto. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus. Porque sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é obra de Deus, presente de Deus, dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você é o que é, eu sou o que sou pela graça de Deus. E você, se já é um crente em Jesus, mantenha-se firme na graça. Esta graça que sustenta você, esta graça vai continuar a fortalecer você de uma tal forma que, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, você poderá também dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Aliás, não é que você poderá dizer, você já pode dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, que a graça seja sobre você, onde quer que você esteja neste momento, sobre a sua família, neste ano novo de 2025. Graça sobre graça, graça maravilhosa de Deus. Tudo pela graça, volta. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Ele é a estrela de Davi, quando tudo parece estar no fim. Assim foi com o jovem Daniel. O leão não pôde o tocar, o mar vermelho não pôde resistir. O poder do nosso Deus Jeová é o teu poder que vem do céu
poderoso é Deus de Israel. Tu és Senhor, Consolador, és pedra viva que jamais se abala. É o teu poder que vem do céu. Poderoso é Deus de Israel. Tu és Senhor, Consolador, és pedra viva que jamais se abala. Ele fez o surdo ouvir, ele fez o mudo falar, ele faz cumprir o que diz, é o leão da tribo de Judá. Ele fez o surdo ouvir, ele fez o mudo falar, e ele faz cumprir o que diz, é o leão da tribo de Judá. É o teu poder que vem do céu, poderoso é Deus de Israel. Tu és Senhor, Consolador, és pedra viva que jamais se abala. É o teu poder que vem do céu. Poderoso é Deus de Israel. Tu és Senhor, Consolador, és pedra viva que jamais se abala. Deus fez o mar se abrir e o povo de Israel cantou aleluia. Deus fez o mar se abrir e o povo de Israel cantou. É o teu poder que vem do céu. Poderoso é Deus de Israel. Tu és Senhor, Consolador, és pedra viva que jamais se abala. É o teu poder que vem do céu. Poderoso é Deus de Israel. Tu és Senhor, Consolador, és pedra viva que jamais se abala. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Voltamos com Tudo pela Graça e agora com o bloco A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é um apaixonado por Bíblia, eu também sou, né? Somos. Somos. Ele ficou afastado algumas semanas aí compulsoriamente para resolver algumas coisas existenciais, né? É verdade. Joaquim, bom trabalho para você. Mas a graça de Deus nos permite estar de volta, pastor Heitor, companheiro de jornada ministerial aí, caminhando para os 60 anos de ministério e sempre servindo a Deus em diferentes áreas, companheiros inseparáveis nesse ministério que Jesus Cristo nos deu. E é com um coração pulsando de alegria que a gente retoma esse programa A Bíblia Livro por Livro, trabalhando de maneira consistente e lógica e racional e bem estruturada, uma consideração geral sobre cada livro da Bíblia. No dia de hoje, a gente vai tratar de 1 Samuel. É um livro histórico, faz parte dos livros históricos da Bíblia, um livro que tem na sua composição 31 capítulos, 810 versículos e leva-se 2 horas para lê-lo, quem lê razoavelmente bem. Foi escrito por Samuel, o profeta, juiz, e na sua maioria escrito ali de lugar incerto, escrito para o povo judeu em especial, a nação judaica, e abrangendo um período histórico de 1025 anos antes de Cristo. Esse livro, o livro de 1 Samuel, ele cobre um período que vai desde Eli até a ascensão dele mesmo para a eternidade. Cerca de 115 anos é a cobertura do livro. O tema central do livro, Israel, governado de maneira transitória por um tempo numa teocracia. Teocracia é o reino de Deus na vida dos seres humanos.
O verso-chave está em 1 Samuel, capítulo 12, verso 13, que diz: agora, eis o rei que escolhestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. É um momento decisivo na vida do povo de Deus, quando eles preferiram, ao invés de serem governados diretamente por Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, queriam ser como as demais nações da terra, sendo governadas por um rei. E aí começou a história de derrocadas, de fracassos permanentes na história do povo de Deus, acertos e erros, mais erros do que acertos, coisa que persiste até o tempo de hoje. A palavra-chave desse livro, desse tempo, é reinado, porque é exatamente o momento em que há a transição entre Deus dirigindo diretamente o seu povo através dos juízes para um rei com toda a carga de sacrifícios e também de obrigações do povo de Israel para sustentar o rei e a sua corte para governar o seu povo. Samuel é visto nesse livro como aquele que dá a saída inicial, a motivação inicial para que o povo tivesse o seu rei que pediu. Samuel teve grande dificuldade em atender o pedido do povo, mas em certo momento o próprio Deus disse a ele: olha, eles não estão rejeitando a ti, estão me rejeitando a mim. E prossegue no plano que eles estão pedindo, porque haverá uma mudança completa na vida desse povo, porque eles querem ser iguais às demais nações, coisa que eu não gostaria. Eu gostaria de continuar dirigindo o povo a partir do meu coração, do meu amor, da minha sabedoria, mas já que eles preferem um rei, então está tudo bem, terão o rei que estão desejando. Cristo é retratado nesse livro como o juiz rejeitado, que simbolizado ali pelo próprio Samuel. E ele é visto também como profeta, sacerdote e rei, que Jesus Cristo é realmente, ele desempenha essas três funções em toda a história da humanidade, em particular hoje na Igreja de Cristo. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como que orando, intercedendo, pedindo a Deus que nos governe. Esse livro de 1 Samuel, que marca a transição realmente entre o governo de Deus, diretamente no coração dos juízes, para um rei, para um sistema monárquico, ele é muito importante e vai caminhar até praticamente a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos, assim, hoje, nos dias de hoje, desejando que Deus, pelo seu Espírito, governe todo o mundo, o que não é verdade, porque desde o dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu não para ficar com as pessoas que não creem, mas com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja, a rigor, hoje tem a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo a nos dirigir aqui na terra, a cuidar de nós, a habitar no coração de cada um de nós e também, de certa maneira, cuidar do povo de Deus como um todo, que é uma boa parte dessa população de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas na face da Terra, provavelmente aí em torno de 2, 3 bilhões de pessoas que somos cristãos no todo, incluindo todos os ramos do cristianismo. Então, o livro de 1 Samuel, com o qual a gente encerra esse bloco, é um livro marcante porque mostra aponta essa transição em que Deus deixa de ser o governador direto no coração do povo através dos juízes para ter um sistema monarca, um sistema de reinos, que hoje, em nossos dias, eu comparo mais ou menos com os diversos segmentos evangélicos ou denominações. Então, esse é o retrato geral do livro de 1 Reis. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos, assim, prontos a deixar que o Espírito Santo dirija
a nossa vida em todos os pormenores como indivíduos e como igreja, que nós achemos também o caminho de vivermos em união, em unidade, cumprindo os propósitos de Deus para nós, seres humanos, aqui na face da terra. Em especial aqueles que somos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, professor Joaquim. E nesse contexto, sabemos que a igreja é o novo Israel, certo? Exato. É o novo Israel. Muito obrigado, pastor Joaquim. Tudo pela graça, volta já, já, já. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Não morreu. Todas as promessas que Deus te prometeu. Levante a cabeça e mantenha a fé. O tempo não é seu, o tempo é dele. Se põe de pé. Levante suas mãos e receba poder. Hoje eu profetizo, você vai crescer. Eu tenho uma notícia do céu que acabou de descer pra você. Agora Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. No meio da sua casa Ele está trabalhando. Pra essa porta que fechou, meu Deus está trabalhando. Não desista, tenha fé, não desista, se põe de pé, não desista, tenha fé, Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, o seu caminho é melhor do que o meu, seus pensamentos são mais altos do que os meus. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que Deus está trabalhando. Olá, queridos irmãos e amigos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Heitor, diretor-presidente da TV Agathos Play. Quero convidar você para a programação da nossa TV Web, sim, que brevemente nós estaremos também no sistema de TV aberta. Nós temos o programa Tudo pela Graça, todos os sábados, é um programa gracioso, alegre, descontraído, com música, com mensagem, com entrevistas, enfim, coisas maravilhosas. E todo sábado, isso às 14 horas, né? E toda terça-feira, às 19 horas, temos o programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes, entrevistas interessantes, papos interessantes. Tem um programa que está retornando à nossa grade, que é Quero Saber, sobre saúde, sobre informações importantes. Brevemente, nós teremos aqui um programa de café da manhã. Nós teremos aqui uma loira. Toda a TV tem uma loira para fazer um programa dessa natureza. Nós teremos um café que vai de segunda só a sexta. Sábado e domingo, vamos tomar café em casa, né? Mas nós teremos um programa dessa natureza, se Deus quiser, e vamos tocar essa TV web para a TV aberta, para a realização de uma grande obra no Brasil inteiro, para a honra e glória de Deus. Estão todos convidados. Boa tarde, boa noite e até amanhã.